A paz de Cristo para todos vocês que estão nos vendo, nos assistindo, ou sendo alcançados por esse vídeo. Está começando mais um Dons a Serviço do Reino. Esse projeto que é do blog Encorajamento da Juliana Mene. Eu me chamo Thiago Rodrigues e hoje estamos aqui para mais uma entrevista que tem como intuito inspirar você e talvez te motivar em alguma área do reino de Deus, em algum dom que talvez esteja até adormecido na sua vida, a você colocar em prática e a servir ao reino de Deus. Pastor Richard hoje é o nosso convidado. Hoje nós vamos falar sobre capelania social. Seja muito bem-vindo, Pastor Richard. O senhor pode se apresentar aí já para o pessoal que está nos assistindo. Paz do Senhor Jesus, Tiago, e a todos os que estão nos acompanhando, eu agradeço de coração pela oportunidade de conhecê-los, conhecer o trabalho, o ministério que vocês têm desenvolvido a serviço do Reino de Deus, com essa intenção de despertar pessoas para a obra de Deus, para o desenvolvimento do seu vocacionado. Agradeço também a Juliana que me fez o convite. E para quem não me conhece, a grande maioria, né? Eu sou o pastor Richard Godoy, sou aqui de São Paulo, resido aqui na região de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, e atualmente sou pastor da Igreja Batista Atos 29, aqui na região de São Caetano, e também presido há 10 anos a ONG Mãos que Abençoam, que é uma instituição do terceiro setor. Nós vamos falar bastante sobre o terceiro setor hoje, que trabalha com pessoas em vulnerabilidade social. Também sou pai do Noah, meu filho, que tem hoje 8 anos, casado já há 19 com a minha esposa, a Simone Lasso. Então, sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, e estamos aí à disposição, Tiago, para conversar, para trocarmos ideias, experiências. Creio que vai ser uma bênção. Glória a Deus, eu também creio que vai ter muito conteúdo, né? Muita experiência para passar para aqueles que estão nos assistindo. Pastor Richard, eu já queria começar perguntando, como é que o senhor definiria, né, o pastor Richard Godoy? É difícil, acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque é difícil a gente responder quem nós somos. Geralmente nós respondemos quem nós somos através de definições profissionais, acadêmicas, mas eu gosto de uma expressão do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Igreja de Roma, lá no capítulo 1, ele fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Uau. Então, eu gosto dessa definição, eu gostaria de ser conhecido com essa definição, Richard, um servo de Jesus Cristo, né? Então eu me definiria dessa forma. Espero ser o servo inútil, porque o servo inútil é aquele que faz tudo que foi mandado. Então espero ser pelo menos um servo inútil no reino de Deus, que já está bom. E eu acho que é o maior privilégio a gente poder servir ao Senhor, né? Poder entregar a nossa vida em servidão ao Senhor. Hoje a gente vai abordar um tema que é capelania social. Vamos dar ênfase ali em algumas áreas dessa capelania, né? Da capelania em si. E a gente daqui a pouquinho vai falar sobre isso. Mas, pastor Richard, eu queria já perguntar para o senhor, há quanto tempo o senhor teve o seu encontro com Deus e como é que o senhor resumiria, né, a sua caminhada com Cristo, desde a sua conversão até os dias de hoje? Olha, irmão Tiago, eu tive um encontro com Cristo há 23 anos atrás. Eu ainda era um adolescente, um jovem, um adolescente. Não sou de matriz religiosa ou de uma tradição religiosa, embora a minha família fosse católica, nós não éramos ligados à religião de uma forma praticante. Então, eu tive pouco contato com a religião, com a fé, mas sempre senti uma sede de Deus no meu coração. Não o conhecia, mas o desejava, né? Eu acredito que cada um de nós tem dentro de si essa saudade, esse desejo de Deus. E eu tive uma experiência com Cristo, assim, de uma forma não muito ortodoxa. Eu encontrei Jesus, foi, na verdade, Jesus que me encontrou num show de rock. Nós tínhamos uma banda, né, nós tocávamos em bares e alguns eventos pequenos, e
um casal nos convidou eu e uma série de amigos para ir num show. Aí a primeira pergunta que eu fiz foi, mas esse show é de graça? E eles falaram, é de graça, colocaram a gente no carro e no meio do caminho eles confidenciaram, ó, só que esse show é na igreja. Aí eu pensei, meu Deus, show de rock na igreja deve ser maravilhoso, né? Tinha toda aquela visão estereotipada da igreja, do crente. E quando eu cheguei lá, era um show da banda Oficina G3, você deve conhecer, né? Primeira formação ainda da Oficina G3, e aquilo realmente falou muito comigo, porque eu vi jovens alegres, felizes, celebrando a Deus sem precisar do uso das drogas, das substâncias ilícitas, das coisas que o mundo oferece. E naquele dia o pastor fez uma pregação e falou sobre Jesus, e parecia que ele estava contando a minha vida até aquele momento. Quando ele fez o chamamento ali, o apelo para quem queria entregar a sua vida para Jesus, eu fui ali na frente, fui o primeiro, e desde então tenho me dedicado ao Senhor, né? Eu depois me integrei à igreja, mas desde então eu tenho me dedicado ao Senhor, graças a Deus e pela sua graça mesmo. Desde esse dia eu não me desviei mais dos caminhos do Senhor e tenho o servido, né? Então, com jovens, já há 18 anos pastoreando, então esse ano completou 18 anos que eu estou pastoreando, então tem sido uma vida até aqui dedicada ao Senhor. E se eu pudesse definir a minha caminhada com Cristo, eu definiria com uma única palavra: disposição. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, eu não quero que vocês pensem de mim mais do que realmente eu sou. E eu me coloco nessa condição, eu não me vejo numa condição de que tem alguma coisa especial ou alguma coisa que me diferencie dos demais. Acho que a única questão que tem acompanhado a minha vida, a minha trajetória nesses anos de serviço ao reino, ao serviço ao Senhor, é a disposição. Eu acredito que a disposição em servir, em se entregar, em se engajar, tem feito a diferença na minha vida e tem sido uma marca dessa trajetória aí já de 23 anos. Glória a Deus. Eu ouso dizer que a evidência da conversão genuína do senhor é que foi no show do Oficina G3. Isso aí. Eu sou suspeito para falar que eu gosto muito de Oficina G3, né? Eu também fui fã. Pastor Richard, o senhor citou, né, Mãos que Abençoam, né? Não sei se foi agora no vídeo, mas ou foi no off, o projeto Mãos que Abençoam. Explica para a gente o que é capelania e como ela é desenvolvida pela ONG Mãos que Abençoam, não é isso? Então, tá, vamos lá. A capelania é uma lei que existe no nosso país, que é a seguridade que as pessoas que estão reclusas em unidades privadas ou particulares têm de receber assistência religiosa. Então, seja no hospital, seja no presídio, seja numa unidade pública de internação ou de trabalho, as pessoas têm o direito assegurado pela lei de receberem a assistência religiosa. E esse serviço religioso, ele é chamado de capelania. Todavia, a capelania tem uma esfera muito mais abrangente do que simplesmente aquilo que a lei a contém. A capelania, ela é um trabalho de assistência àquelas pessoas que estão em vulnerabilidade, aquelas pessoas que são excluídas. Então, a gente chama a capelania de um serviço de misericórdia, serviço do bom samaritano. Então, serviço de amor, serviço de compaixão. Eu acredito que a capelania, ela abrange isso. Se a gente for ler o Evangelho, em Mateus capítulo 9, Jesus fala que o evangelista conta um dia de trabalho do Senhor Jesus. E os dias de trabalho de Jesus eram longos, Tiago. Eles eram longos, eles começavam bem cedo, e às vezes iriam madrugada dentro, onde ele passava em oração ao Pai. E o Evangelho registra esse dia de trabalho. Ele curou os enfermos, ele expulsou demônios, ele visitou vilas, aldeias, pregando o Evangelho,
Mas no final do dia, quando ele levanta o rosto, ele olha para uma grande multidão e se compadece delas, porque eram ovelhas que não tinham um pastor. E Jesus então olha para os seus discípulos e fala: olha, a seara é bem grande. Poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Então vamos orar, rogar ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para esta obra. Então, eu acredito que a capelania é você olhar para essas pessoas que estão aflitas, necessitadas de compaixão, de cuidado, de pastoreio, de amor, e suprir essa necessidade. E essa necessidade, ela vai desde aqueles que estão enfermos, nos hospitais, aqueles que são estrangeiros e que estão vindo de outros países e que não têm ainda um lugar fixo, as pessoas que estão em situação de rua, os idosos em situação de exclusão, e aí vai, né? A gente pode falar de tantas áreas. Mas, falando um pouco do projeto Mãos que Abençoam, que foi também a pergunta, a Mãos que Abençoam é uma ONG, né? Uma organização do terceiro setor que tem um projeto para trabalhar com pessoas em situação de exclusão, né? De extrema exclusão. O nosso público maior são pessoas em situação de rua. Então, nós temos uma sede aqui em São Caetano, que funciona como se fosse um centro pop que acolhe as pessoas em situação de rua. Aqui na nossa sede, elas recebem toda a parte de assistencialismo, que é banho, alimentação, troca de roupa, mas também recebem toda a assistência psicológica, social, para a reintegração da sociedade, para a seguridade dos seus direitos, e também a parte espiritual, que é a administração da palavra de Deus, os momentos de espiritualidade, porque a gente acredita que o trabalho social, ele tem que abranger todos os aspectos da pessoa, né? Não só o espiritual, não só o social, não só o emocional, mas o ser completo, né? O evangelho todo para todo homem. Então, é nisso que nós acreditamos. Então, o trabalho Mãos que Abençoam já completou em 2023, esse ano, 10 anos, né, de fundação. Então, 10 anos que nós fazemos esse tipo de trabalho. Mas também temos outros projetos, como Fundação Casa, que cuida de menores em situação de reclusão. Também trabalhamos com desenvolvimento comunitário, numa comunidade aqui perto de São Caetano, que chama Comunidade Haiti. Fazemos aqueles projetos de evangelismos clássicos, né, de rua, de entrega de alimento, e ali abordando as pessoas que estão em situação de rua. Eu não sei se você já ouviu falar aqui, Tiago, da Cracolândia, já ouviu falar? Sim, eu ia até perguntar sobre isso, né? Se tem alguma ação a respeito disso. A Cracolândia é o local onde era, se eu não me engano, né? E aí eu posso estar enganado, mas o local ele foi reformado, parece, né? Foi realocado as pessoas que ficavam lá, né? A Cracolândia, Tiago, é um problema gigantesco. Entra governo, sai governo e o problema parece que só aumenta, só continua e aumenta. Então, a Cracolândia, hoje ela não está mais centralizada ali perto da estação Júlio Prestes, como era, mas ela se dividiu ali e se espalhou pelo centro de São Paulo. Então, hoje é um problema gravíssimo, porque o centro de São Paulo hoje tem, ao invés de uma Cracolândia, tem várias Cracolândias. Lugares, assim, que eram bem tradicionais aqui em São Paulo, como a Santa Ifigênia, hoje foram tomados, né, pelos usuários, né? Então, nós também desenvolvemos durante 8 anos um trabalho de evangelismo, de ação social ali na Cracolândia. Pós-pandemia, nós trouxemos o nosso trabalho mais próximo aqui de nós, aqui na região de Santo André. Mas por 8 anos nós trabalhamos também com trabalho de evangelismo, assistencialismo ali na Cracolândia, como ONG Mãos que Abençoam, e também com parceria com outras instituições que desenvolvem um trabalho excelente ali na região. Mas é um problema gravíssimo, e só a graça de Deus, só a mão de Deus mesmo para trazer solução. Olha, eu fico
eu fico admirado, né, com a palavra do Senhor sobre isso ser um ministério de misericórdia. Realmente eu já ouvi outras pessoas que são capelãos, eles também falam a mesma coisa, que é um ministério de misericórdia, e de fato isso é a essência, né, da igreja, isso é a essência do evangelho de Cristo, a graça, a misericórdia. E quando o Senhor fala que a igreja também precisa se preocupar com outros aspectos, né, não somente o espiritual, porque a gente é muito bom em programar coisas para trazer ali uma programação espiritual para as pessoas. E as pessoas vão lá nos nossos prédios de igreja, nas nossas igrejas, nos nossos eventos, elas recebem algo que é bom, algo que é abençoador e edificante, mas, de fato, as áreas de assistência, é, e aí são várias, como o senhor mesmo citou, educação, médica, né? Essas áreas são pouco observadas, né? Eu acredito que há até uma campanha muito forte de pessoas, de ter mais pessoas, né? Empenhadas nesses projetos, porque de fato a igreja ela está muito dispersa ainda, né? Para isso, eu creio que existam igrejas que têm um bom grupo, uma boa equipe, mas eu acho que ainda a igreja ainda podia fazer mais, né? A ênfase é um pouco ainda desviada. Infelizmente, essa é uma triste realidade que nós convivemos nos dias de hoje, né? A igreja evangélica no Brasil, ela expandiu muito, ela se multiplicou muito. Eu não tenho ainda os dados estatísticos do IBGE, que foi feito no ano passado, mas eu tenho certeza que a gente vai ter um resultado de uma pesquisa de um acréscimo muito grande da população evangélica no Brasil. Então, isso é bom, isso é positivo, glória a Deus por isso. Todavia, a igreja, ela cresceu em alguns moldes, em alguns formatos que, infelizmente, exclui ou deixa de ter uma atenção significativa para as demandas sociais que nos cercam, né? Nós estamos falando sobre capelania social e nós temos demandas sociais gravíssimas que nos cercam. A igreja, com certeza, faz um papel importante em ajudar em algumas dessas demandas, mas ainda é muito inexpressivo com o tamanho que a igreja tem. Então, por Perfeito. exemplo, nós temos denominações que têm centenas de templos espalhados pelo Brasil, até milhares, talvez, e que não se importam em ter um hospital, um orfanato, uma casa-lar para idosos, né, um trabalho voltado para recuperação de dependentes químicos, adictos, desenvolvimento social. Então, a igreja carece, sim, né, ter esse despertamento que foi a obra do Cristo, né, a obra de Jesus. É, É, eu, eu, eu morei muito tempo próximos de muitas comunidades, né? E o que a gente observa muito nessas comunidades é que existem muitos prédios, existem muitas denominações, muitas igrejas, né? E elas têm sim a sua relevância, porém você não vê grandes mudanças no que tange de fato a essa palavra que o senhor usou, né? Ao social, a ação social ali, a, aquela comunidade ali, ela não é, como o senhor falou, acho que foi perfeita a palavra, inexpressiva, né? Acho que ainda é inexpressivo para o tanto de número de congregações, de igrejas que existem. É um ponto um pouco, né, complicado até de se colocar, né, porque a gente pode entrar em polêmica, mas eu não quero, essa não é a minha intenção. Mas, de fato, eu acredito que a igreja, ela ainda é inexpressiva mesmo a despertar para esse trabalho que é importantíssimo. E eu queria perguntar, pastor, as pessoas que gostariam, né, de se voluntariar, gostariam de trabalhar nessa área de capelania social, quais são os treinamentos específicos que existem para uma pessoa que deseja desempenhar o papel de capelão na área social? Como é que funciona esse preparo? Como é que funciona esse engajamento, né, da pessoa começar a ser inserida nesse trabalho, no desenvolvimento prático da função social? olha, em primeiro lugar, Tiago, a pessoa que quer trabalhar com capelania social, ela precisa ter compaixão pelos pobres, compaixão pelos excluídos, compaixão com aqueles que sofrem, né? E compaixão vai na contramão de senso de justiça e julgamento, porque nós trabalhamos com pessoas em situação de rua e não poucas vezes nós ouvimos assim:
Vocês ficam alimentando esses vagabundos, esses bandidos, desculpa o termo, tá bom? Vocês tinham que fazer com que eles trabalhassem tudo. Ao invés de vocês irem na Fundação Casa, trabalhar com essas pessoas que cometeram delitos, crimes, vocês deveriam trabalhar com outros grupos. Então, há um preconceito. Então, se a gente não tiver um olhar de misericórdia, de compaixão e de não julgamento para essas vidas, vai ser muito difícil a gente se engajar na capelania social, porque não é uma capelania meritocrática, né? É uma capelania de compaixão, de misericórdia, do bom samaritano. Muitas vezes a gente não vai receber nada em troca desse trabalho, né? E a nossa recompensa será no reino. Quando Jesus fala, olha, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber. Tendo a pessoa tendo esse despertamento, tendo essa compaixão, entende que tem, sabe, identificação pelo pobre, pelo aquele que sofre, aí sim existem alguns caminhos para que a pessoa possa servir, né? Nós mesmos, como instituição, oferecemos um treinamento na área de capelania. Então, dos braços do nosso trabalho da ONG é ministrar cursos de capelania na área social, na área hospitalar, mas falando da social, que é o nosso foco hoje, então é importante você fazer um curso de capelania. Se você quiser se especializar, talvez, uma faculdade de serviço social, se voluntariar a servir, né, em alguma instituição que já realiza o trabalho. Então, por exemplo, eu quero começar um trabalho de capelania social. Não comece fazendo nada, comece participando daqueles que já estão fazendo, porque tem gente muito boa já trabalhando, que já andou um pouquinho mais do que você, que está começando, e você vai aprender com eles, você vai somar no trabalho deles, você vai desenvolver experiência, para que então você possa começar um trabalho na área de capelania. Então, eu acredito que esse é um primeiro caminho, né? O caminho de você somar no trabalho de alguém, né? Então, primeira coisa então eu creio que são esses passos, né? Primeiro você entender que você tem essa compaixão no seu coração, buscar uma capacitação, ainda que seja mínima, um curso de capelania, né? Não só a ONG Irmãos que Abençoa, mas tem muitos cursos de capelania muito bons. Eu indico, por exemplo, da Sociedade Bíblica do Brasil, que é excelente, né? E depois procurar somar num grupo que já está fazendo esse trabalho. Acho que seriam os passos iniciais para você que quer começar a trabalhar com capelania social. Legal, esses são os princípios, né? E depois o senhor pode até deixar alguns contatos, né, lá para o final, deixar alguns contatos, talvez, de algumas recomendações, até mesmo da que vocês têm também, para quem se interessar. Legal. O senhor falou aí, né, para aqueles que têm o desejo de começar nessa área, nesse trabalho, mas como é que foi para o senhor? Como é que foi esse despertamento na vida do senhor? O senhor já contou um pouco como é que foi a sua conversão, né, como é que você conheceu Cristo, mas quando é que você se sentiu chamado e convocado, né, a trabalhar nessa área específica da obra de Deus? Olha, irmão Tiago, acho que agora eu vou frustrar algumas pessoas, né? Porque eu nunca recebi um chamado específico, um chamado especial de Deus que me falou, olha, você precisa trabalhar com esse grupo, com essas pessoas. Eu acredito que quando você está no ministério pastoral, você vai se identificando com essas realidades à sua volta, seja dentro da comunidade, seja no bairro onde você está inserido, ou das pessoas que te procuram. Então, essas demandas, elas vão surgindo, né? Então, como eu disse no início, que eu me defino como alguém que se dispôs para o Senhor, essas demandas foram surgindo e a gente foi se dispondo para o Senhor, se dispondo a servir, se dispondo a cuidar, se dispondo a trabalhar, e aí uma coisa vai chamando a outra, né? Você começa a fazer um trabalho com as pessoas em situação de rua, aí você dá alimento, você dá cobertor, você dá um banho, mas você fala, nossa, eu não posso parar só nisso. Eu preciso fazer algo mais.
E esse algo mais vai te falando, não, então o que, que eu preciso fazer? Eu preciso, então, ter uma instituição organizada, eu preciso buscar parcerias, eu preciso melhorar o meu trabalho para que seja um fluxo maior, que venha realmente restituir, ressocializar essa pessoa. Então, uma coisa foi chamando a outra, né? Tá, eu preciso de mais voluntários, então vamos ministrar capelania para a gente engajar mais voluntários para essa seara, né? Aí a gente vai celebrando parcerias de pessoas que trabalham com outros braços sociais, que é hospital, que é prisão. Então, tudo foi acontecendo de uma forma natural e orgânica, e eu não me lembro de nunca ter recebido um chamado de Deus falando, olha, trabalhe com esse povo, cuide dessas pessoas. Essa ordenança foi dada a todos nós, né? Tá explícita no Evangelho, e ao passo que eu fui me dispondo para isso, amando essas pessoas, amando, não as tratando como diferentes de nós, mas amando, as incluindo na nossa vida, na nossa comunidade, foi surgindo as necessidades, e Deus foi suprindo essas necessidades, e hoje nós chegamos aonde chegamos pela graça de Deus. Então, eu não consigo dizer para você, olha, eu recebi um anjo que me falou, foi uma voz do céu que me disse, Legal. comece a instituição. Não, foi realmente naturalmente, organicamente, e chegamos aonde chegamos pela graça de Deus. Isso é bom para quem está nos assistindo, né? E é que às vezes espera um chamado dos céus, espera as nuvens se abrir, espera talvez a sarça pegar fogo, né? Na verdade, eu acho que a gente precisa se dispor, né? E aí a gente vê que vários homens da Bíblia, eles estavam dispostos, né? Eles estavam ali servindo em alguma função, e aí eles foram inseridos em um propósito que era muito maior do que eles imaginavam. Amém. Glória a Deus, pastor. Pastor, o que o senhor acha a respeito, né, das pessoas se despertarem a buscar uma capacitação, um treinamento para áreas ministeriais, não específica à área social, mas a área ministerial em si, assim como a gente se dedica para áreas profissionais, né, para áreas que a gente considera seculares, vamos dizer assim, né, porque há uma grande busca do homem, né, pela riqueza, pela por ser bem-sucedido no mundo, por ser bem-sucedido no campo natural, mas o que o senhor acha, né, também dessa necessidade das pessoas também buscarem se capacitar, se especializarem, né, se aperfeiçoarem naquilo também que Deus está colocando nas mãos dele, né? E se o senhor vê uma diferença, né, entre as duas coisas, porque tem também uma visão de que a nossa vida com Cristo ela é uma só, né? E aí eu deixo para o senhor, como é que o senhor fala? Como é que o senhor acha a respeito disso? Certo, Tiago, muito boa a sua pergunta. Eu acho que às vezes a gente precisa colocar um pouco o dedo nas feridas, né? Não para expor, nem para causar polêmica, mas com o intuito de despertar reflexão, né? Foi o Sócrates que disse que uma vida sem reflexão é uma vida que não vale ser vivida. Então a gente precisa refletir sobre alguns pontos da nossa vida cristã, da nossa prática de fé e do nosso serviço ao Senhor, né? Eu acredito que cada santo, cada homem de Deus, cada mulher de Deus tem seu papel no corpo de Cristo. Ninguém que Deus chamou para a sua graça é desprovido de uma função no corpo de Cristo. Então, o modelo tradicional de igreja divide entre o clero e os leigos, né? Então, tem 10% de pessoas que trabalham e os outros 90% que consomem, né? Esse trabalho dos 10%. Esse não é o modelo neotestamentário. No modelo neotestamentário é um corpo, e o corpo, cada um tem a sua função bem definida, bem distinta, e que deve funcionar bem. O apóstolo Paulo fala, olha, que os líderes da igreja, né, que ele coloca lá em Efésios 4:11, os apóstolos, pastores, doutores, evangelistas, né, os profetas, eles têm a função de ajudar os santos para que eles exerçam o seu ministério. Então, eu acredito que cada um tem um chamado dentro da igreja. E a igreja precisa despertar as pessoas para que elas cumpram a sua vocação, o seu propósito e a sua função no corpo.
E a partir do momento que eu entendo que eu tenho uma vocação, que eu tenho uma função para exercitar dentro do corpo, eu recebo então uma identidade. O apóstolo Paulo fala: olha, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é mão, cada um tem uma função. Então, qual é a função que você tem dentro do corpo? É de alguém que abraça, de exerce misericórdia, de alguém que fala, é alguém que vai, é alguém que sustenta, é alguém que intercede. Então, cada um tem uma função dentro do corpo. Então, a partir do momento que eu tenho a minha identidade vocacional, ministerial, eu preciso buscar uma capacitação para que eu possa desenvolvê-la. Então, é a menina, é o menino que fala: eu quero ser médico. Eu entendo que eu sou vocacionado para ser um médico. Qual que é o primeiro caminho que ele tem que fazer? Ele descobriu sua vocação, então ele tem que estudar medicina. Exato. Ele não pode buscar um emprego no hospital ou abrir uma clínica e falar: não, eu tenho vocação para ser médico, porque eu recebi essa vocação de Deus. Ele pode até ter recebido a vocação de Deus, mas ele vai precisar se capacitar, ele vai precisar se graduar para poder ser um médico. Um músico é a mesma coisa, ele recebe a vocação. Tem gente que tem vocação para ser músico e tem gente como eu, que não consegue cantar duas notas, né, afinadas. Então, mas mesmo o músico, ele precisa aprender a tocar um instrumento, a desenvolver o seu dom, então ele vai precisar se capacitar. E assim, Tiago, é para todas as áreas do ministério cristão. Então, o pastor não pode falar: eu recebi uma vocação para ser pastor, foi Deus que me chamou e agora eu vou pastorear. Calma aí, pera lá. Você recebeu a vocação de Deus, é indubitável, mas você precisa se capacitar para isso. Você precisa ter uma formação em teologia, você precisa ter um discipulado com outras pessoas, você precisa ter o reconhecimento de uma igreja. Então, infelizmente, na prática da igreja nos dias de hoje, as pessoas colocam tudo na conta de Deus. Ah, foi Deus que me chamou, é Deus que vai me capacitar. Vai sim, mas mediante alguns caminhos que você precisa seguir. Assim como você vai para uma graduação e fala assim: é Deus que vai me capacitar a fazer esse curso. Deus vai capacitar. Então, Deus vai capacitar a pessoa a estudar uma teologia, uma assistência social. E terminando a minha fala, realmente existe uma diferença entre o pensamento em relação à capacitação para o mercado de trabalho, para uma área profissional, do que para a ministerial. Há um desdém em relação à questão ministerial. Então, nós muitas vezes buscamos excelência na nossa profissão, no exercício do nosso trabalho profissional, dos nossos negócios deste mundo, mas no que tange as questões da igreja, as questões do reino, as questões ministeriais, muitas vezes a gente, é para Deus mesmo. É para Deus, então não preciso ter essa excelência, não preciso ter essa qualidade. E Deus pode usar as pessoas mais simples, as mais letradas. Deus não tem essa limitação. Todavia, quanto mais matéria-prima você der para Deus, melhor ele vai poder te usar. Você vê que tanto Amós quanto Paulo foram usados por Deus. Agora, se você for ver a diferença da literatura de Amós e de Paulo, você vai ver que há uma diferença gritante. Por quê? Porque nós estamos tratando de um erudito, de um homem capacitado humanamente, e que, obviamente, que o Espírito Santo se valeu disso naquilo quando foi usá-lo, né? Então, a gente precisa evoluir nessa questão e desejar sermos excelentes e essenciais no nosso serviço para o Senhor, né? Para o Senhor. Legal. Pastor Richard, a gente consegue tranquilamente ver que é um trabalho, né? Contemplar que esse é um trabalho muito lindo, né, no Senhor, muito lindo pela causa, mas eu sei que existem e muito os desafios, né? As dificuldades. Essa pergunta não está aqui no roteiro, não, eu vou pegar o senhor meio que de surpresa, mas eu sei que o senhor vai saber responder tranquilamente. Quais são as maiores dificuldades que o senhor encontra, né, no assistencialismo social? Né? E aí, isso aí, o senhor pode pegar vários exemplos aí que o senhor já teve de dificuldade, mas quais são as maiores dificuldades, sejam eles até mesmo de assistência para vocês conseguirem desenvolver
uma assistência, né? Se é que o senhor me entende. Entendo. Olha, a gente tem inúmeras dificuldades, sim, né? Nunca é fácil, nunca é fácil. A obra de Deus, como dizia o pregador, ela começa difícil, depois se torna impossível e depois ela é realizada, né? Se não for na força do braço do Senhor, a gente não consegue mesmo. Então, há inúmeras dificuldades no que diz respeito à capelania social, ao trabalho social, né? Um deles eu já coloquei, que é o preconceito. Há preconceito social e há preconceito dentro da igreja. Então, assim, é uma gama ainda muito pequena que é de dentro da igreja que entende a necessidade e a importância dessa obra, né? Ô, Richard, desculpa interromper o senhor. Imagina, E existe também um preconceito velado, né? Porque é complicado a gente conseguir dizer que essa obra não é necessária. Acho que a gente não consegue ter argumentos e parâmetros para anular essa obra de assistência social ao próximo e tudo mais. Porém, as pessoas tendo essa consciência de que é uma obra necessária, elas acham bonito, elas concordam de que deve ser feito, mas na hora de por meter a a mão na mão, massa. de arregaçar as mangas, não, esse aí eu conheço bem a índole dele, e aí começam os preconceitos, né? Esse aí tem cara de não sei o quê, né? Tem muita gente que é assim, felizmente. Mas como é que é isso também, né? O preconceito se dá justamente nas falas, né, preconceituosas, nos posicionamentos e também no engajamento, como você disse, na hora de colocar a mão na massa. Então, nós temos muita carência de voluntários, né? Então, o nosso voluntariado é sempre carente. Sempre carente. A gente sempre está precisando de mão de obra para poder realizar o trabalho. Voluntários na Fundação Casas, você tem uma igreja, por exemplo, com 1.000, 2.000 membros, que não dá 1% dessa membresia que se envolve com o trabalho social. Não há um estímulo por parte dos líderes, né? Nós nos convencionamos muito a fazer trabalhos para dentro, para dentro da igreja, né? E para isso a gente tem voluntários de sobra, mas quando diz respeito a você ir no hospital, a numa fundação casa, ou você ir nas ruas, esse é um trabalho que sempre fica de forma subalterna na igreja, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, aquele grupinho, né? Nunca é um trabalho de protagonismo dentro da congregação. Eu conheço muito poucas, e aí, desculpa, mais uma vez, nós não estamos fazendo críticas aqui à Uhum. igreja. A igreja é fantástica, ela tem um papel social muito grande, mas eu conheço poucas, que dá para me contar no dedo de uma mão, de igrejas que o protagonismo da igreja é trabalho social, né? Eu conheço muito poucas, Felizmente. então, o que acontece? Isso também acaba dificultando o trabalho. Nós temos, obviamente, a dificuldade dos recursos financeiros, que são muitas vezes escassos, né, para esse tipo de trabalho, porque é um trabalho que a gente só coloca e não tem retorno. Por exemplo, o morador em situação de rua, ele não vai te dar retorno algum. A pessoa que você está assistindo, por exemplo, que está chegando, estrangeiro no país, ou a pessoa que está preso, ela não te dá nenhum retorno financeiro, né? Então, nós sempre estamos investindo e não temos essa contrapartida. Então, a gente precisa muitas vezes buscar parceiros, fazer ações para que possa ser, para que a gente possa continuar fazendo a obra de Deus, né? E tem um custo muito alto. É um custo muito alto, é um custo muito expressivo, né, que a gente tem para manter uma sede, para manter funcionários, para manter os projetos rodando. Então, as dificuldades financeiras são muito grandes. E é difícil você encontrar parceiros que queiram investir financeiramente nesta causa, por causa do preconceito. Por causa do preconceito. Então, a gente tem mais facilidade, às vezes, captar recursos quando é uma causa para crianças, para adolescentes, pessoas que, entre aspas, são vítimas, né? Das questões sociais. Mas quando se fala do drogado, quando se fala do alcoólatra, quando se fala do que está preso, a sociedade não os vê como vítima, os vê como responsáveis, e em grande parte são mesmo, mas então falta essa questão de investimento. Então, a gente sempre está contando com a graça de Deus, com a generosidade tem gente que doa, sim, tem gente que
que oferta, senão a obra não poderia ser suprida. A gente tem algumas celebrações de parcerias, parceria pública aqui com a cidade, mas que não é suficiente para suprir todas as demandas que a gente tem. Nós queríamos fazer muito mais, mas nos falta recurso. Então, essas são as maiores dificuldades, né? O preconceito, a falta de engajamento de voluntários e as questões financeiras também. E uma outra questão que eu falei panoramicamente, mas que é fato, é a falta de retorno. Então, não só de retorno financeiro, mas é a falta de retorno de transformação de vidas, porque você trabalha com adictos, você trabalha com pessoas que são alcoolistas, o retorno de recuperação dessas pessoas é muito pequeno. Não é um trabalho que dá resultados expressivos. A gente não tem números expressivos para apresentar. Nós temos números que glorificam a Deus, mas é mais o trabalho de você procurar uma pérola, e quando você encontra essa pérola, faz valer todo o trabalho, mas não são números expressivos. Muitas vezes você vai investir numa pessoa que vai recair 1, 2, 3, 10 vezes. Então é um trabalho que para algumas pessoas desmotiva muito, porque não vê aquele retorno rápido, aquele retorno que a sociedade nos ensina que a gente precisa ver. Então isso acaba também dificultando e desmotivando algumas pessoas para o trabalho. E o senhor acha que essa falta do retorno, né, da transformação, ela tem uma causa mais específica, ou se dá muitas vezes porque as pessoas que são assistenciadas, elas já estão muito afundadas mesmo naquela situação? O que o senhor acha disso? Olha, eu acho que não dá para a gente resumir em um aspecto só essa questão da baixa recuperação. O alcoolismo, a drogadição, a dependência química é uma doença, né? A Organização Mundial da Saúde categoriza como uma doença fatal, progressiva, sem cura, né? Então não há cura, humanamente falando, tá? Que bom que se deixe claro. Não há cura para o alcoolismo e não há cura para a dependência química. O que existe são tratamentos. São tratamentos paliativos que controlam a doença, mas não há uma cura. Então, por se tratar de uma doença incurável, é muito difícil você conseguir bom êxito nessa situação. Você consegue, às vezes, por um tempo, e a pessoa tem recaídas. Só quando Deus opera um milagre, porque Deus faz milagres. Então, Deus faz milagres e liberta algumas pessoas instantaneamente, mas a grande maioria vai passar por um tratamento a vida toda. Eu tenho amigos que estão limpos, vamos dizer assim, há 30 anos, mas sempre quando eles vão falar, eles dizem assim, olha, eu sou fulano de tal, eu sou dependente químico em recuperação há 30 anos. Então, a pessoa tem que reconhecer que ela está diante de uma doença. E a sociedade, muitas vezes, não reconhece que a dependência química, que o alcoolismo é uma doença. É um vagabundo, é um safado, é um sem vergonha, ele não quer. Muitas vezes não é isso. Então, falta um tratamento também adequado, que ali a espiritualidade, que é importantíssima, mas o tratamento psicológico, às vezes psiquiátrico, para que a pessoa possa se recuperar dessa questão. Então, você pensa que uma pessoa que precisa de um tratamento psicológico, psiquiátrico, emocional, espiritual, que está vivendo em situação de rua, qual é a chance dela se recuperar? É muito pouco. É muito pouco. Então, assim, por isso que a gente tem índices baixíssimos de recuperação nesse trabalho, porque realmente ainda a sociedade precisa estar mais bem preparada para entender a dependência química. Por isso que a gente estava falando sobre estudar. Sim. Estudar é importante, porque aí você vai estudar os aspectos da dependência química, do alcoolismo, a família, como deve tratar, a sociedade, como deve tratar. Então, os direitos que as pessoas têm, deveriam ter, que são assegurados por lei. Então, é importante estudar para que a gente possa dar uma melhor assistência, mas, infelizmente, as recuperações são poucas, né, totais, e as parciais, elas às vezes nos desanimam, porque você vê a pessoa bem 1 ano, 2 anos, você fala, agora vai, de repente a pessoa tem uma recaída, volta, estaca zero, ou a menos negativo, e isso é desmotivante, mas a gente entende que nós precisamos continuar amando essas pessoas e amá-las até o fim, crendo que Deus pode resgatá-las.
O senhor falou aí sobre estudar, né, a importância de estudar, e aí eu já queria entrar nessa pergunta. Quais são os conhecimentos, né? Claro, a pessoa tem à disposição, ela ama a ação social, ela ama pessoas, ela ama vidas, mas quais são os conhecimentos que a pessoa precisa, ali que são imprescindíveis para uma pessoa que deseja imergir no trabalho social? Quais são ali os conhecimentos técnicos mesmo, os estudos que a pessoa precisa investir, que são imprescindíveis na sua perspectiva, para ela começar a desempenhar esse papel? Olha, eu acredito que, dependendo da pessoa, se ela for, por exemplo, buscar uma primeira graduação focado com esse propósito, com esse viés, ela pode buscar o serviço social. Mas, de repente, a pessoa já tem alguma outra graduação, ela pode buscar uma especialização, uma pós-graduação, em dependência química, em assistência social, em terceiro setor, né? Então, há muitos cursos livres também, que não são graduação, que podem ajudar a pessoa, né, a se especializar, a ter entendimento de como funciona, como está organizada a nossa sociedade. A gente não deve concordar ou discordar, a gente tem que entender como ela está organizada e quais são os equipamentos sociais que existem hoje no município, né, no estado, que podem ajudar a pessoa que está em vulnerabilidade social a lutar ou ter os seus direitos assegurados, né? Muitas vezes a gente, como igreja, a gente pega lá uma perua, pega um carro e leva lanche, sopa lá na rua, distribui, ora pelas pessoas e acha que isso é o serviço social. Glória a Deus por quem faz, não estou criticando, não, deve continuar fazendo. A igreja faz muito bem isso. Dá cesta básica, ajuda a comprar um medicamento, tudo isso é muito bom. Mas, né, às vezes você levar aquele munícipe, aquela pessoa que está ali em condição social, a entender os direitos que ela tem, né, a ser voz para que essa pessoa consiga esses direitos, a ser essa ponte. Então, isso ajuda muito mais, às vezes, uma pessoa. Então, estudar o serviço social, buscar uma especialização ou uma pós-graduação dentro dessa área é um bom caminho. A especialização, por exemplo, em dependência química, né, que você vai conseguir dialogar melhor com essa população, você vai conseguir entendê-los de uma forma que, se você não tiver esse estudo, vai ser difícil você entender alguns diálogos, alguns comportamentos. Claro que a experiência ajuda, mas a formação também é muito importante. Então, eu daria esses caminhos de você buscar ou uma pós-graduação, uma especialização dentro de alguma área social, entender também como é que funciona o terceiro setor, porque hoje o terceiro setor é muito mal visto no Brasil porque se tornou uma fonte de corrupção, né? Então, os políticos e alguns empresários abrem ONGs com o fim de desviar verbas, né? Mas existe um trabalho muito oportuno para quem é do terceiro setor, para apoiar os municípios, as prefeituras, né? Existem verbas, né, milionárias que são disponibilizadas para o terceiro setor, mas que infelizmente não chega para quem precisa. Infelizmente, né? Corrupção, ela acaba com muita coisa, com muitas áreas que precisavam ser assistenciadas. Pastor Richard, eu tenho mais uma pergunta que não está no roteiro, mas eu estava pensando aqui e eu acho importante a gente trazer, talvez possa ajudar alguém que esteja nos assistindo. Qual conselho o senhor daria para uma pessoa que congrega em uma igreja? Essa pessoa, ela ama a obra social, ela ama a ação social, ela tem interesse pela capelania, né? Porém, ela não é motivada nessa igreja onde ela está, e aí qual conselho o senhor daria, né, para uma pessoa que congrega numa igreja que não se importa muito com essa parte, né, da ação social? Olha, eu daria 2 conselhos, tá? O primeiro conselho seria conversar com a liderança, conversar com o pastor. Às vezes tem alguns pastores que são muito bem intencionados, que creem e estão fazendo o trabalho de Deus, mas não tem o despertamento, a experiência ainda, a compreensão desse viés mais social. Então, você conversar com o seu pastor e ver o que ele pensa a respeito disso.
se existe espaço dentro dessa comunidade para se explorar esse trabalho, né? Se o pastor tem algum projeto dentro dessa linha, às vezes o pastor tem alguma ideia, está faltando braço, e você pode ser uma resposta de Deus para ele, né? Agora, se você vê que o pastor tem uma visão muito fechada, muito fechada em si mesmo, na igreja, eu te dou um segundo conselho. Pergunte para o pastor se você pode fazer parte de outro trabalho social. Mesmo que a sua igreja, mas você ama a sua igreja, você gosta do que a igreja prega, você gosta dos irmãos que estão ali, você é alimentado. Você não precisa se desligar da igreja para falar, não, eu vou para uma igreja aqui. Não. Veja com o pastor se ele te dá autoridade para você buscar, por exemplo, em uma outra igreja, em uma outra ONG que faz esse trabalho e você se envolver. Nós temos na ONG Irmãos que Abençoam pessoas de muitas igrejas, né, denominações diferentes, e fazem o trabalho conosco, né? Então, são pessoas que, nas suas próprias comunidades, não têm um trabalho estruturado, mas que os pastores as abençoam e ficam felizes delas participarem do trabalho conosco. Então, a gente fica muito feliz que a gente tem uma paleta de denominações muito grande dentro do nosso trabalho, né? Então, seria um segundo conselho. Agora, se o pastor tem uma visão fechada, e se ele impede você, fala, não, você não vai fazer trabalho em lugar nenhum, aí fica a dica, né? Aí é mais um. Fica a dica, né? Fica a dica. Eu não vou falar explicitamente, mas você entendeu a mensagem subliminar, né? Pastor, e agora invertendo a ordem, tá? Invertendo aí agora o lado da história. E quando a igreja ela quer desenvolver um trabalho de capelania social, de ação social, de fazer um projeto, talvez, montar ali um corpo ali, porém, eles ainda não sabem muito bem como fazer isso, né, diante da igreja, diante do corpo ali. Uma igreja que talvez não esteja ainda despertada plenamente, mas a liderança já está começando a ser despertada e quer começar a implementar isso. Qual conselho o senhor daria para essa liderança? Olha, interessante a sua pergunta, Tiago, porque eu acho que tudo começa na liderança, né? A liderança abraçando, encorpando, desejando algo, sonhando algo. É bem provável que a igreja vá comprar essa ideia, né? Mas, assim, existem alguns caminhos que a gente pode seguir. Primeiro, com o que a igreja quer trabalhar? Porque, assim, a área social é muito grande e não dá para fazer tudo. A gente até gostaria, mas não dá para fazer tudo. Então, a gente quer começar um projeto com crianças carentes. A gente quer começar com adolescentes. A gente quer começar um projeto com esportes. A gente quer começar um trabalho com mulheres em situação de violência. Então, você precisa definir o que você quer trabalhar. Não, é pessoas em situação de rua. Então, eu quero trabalhar com esse nicho. Então, primeiro, quando você sabe o que você vai fazer, você sabe o que você não vai fazer. Por exemplo, na nossa ONG, nós não assistimos crianças, porque o nosso trabalho é voltado para adultos. Ah, mas vocês excluem as crianças? Não, é porque o nosso trabalho está estruturado para adultos. Tem outras instituições que fazem um trabalho incrível com crianças. Então, a gente sabe o que a gente faz, a gente sabe o que a gente não faz também. Então, esse seria um primeiro passo. A gente quer trabalhar, vamos supor, com mulheres em situação de violência. Procure dentro da igreja pessoas que tenham alguma capacitação, que são da área da educação, pessoas que são, por exemplo, psicólogos, profissionais da área da assistência social. Se tiver alguém, crie uma comissão para desenvolver um projeto. Então, a gente vai desenvolver um projeto. Tendo esse projeto definido, comece de forma gradual a transmitir essa ideia para a igreja. Ora, igreja, eu gostaria que nós orássemos, porque nós estruturamos um projeto para trabalhar com tal, nós estamos desejando implementar o ano que vem. E aí você começa a orar com a igreja nesse sentido, você começa a ministrar sobre a importância, começa a pregar, ensinar a igreja sobre a importância. Quando chegar a data do projeto, a igreja já está conscientizada, já orou pelo projeto e aquilo vai andar. Uma outra questão que eu já disse aqui, mas é importante, é às vezes você buscar parcerias com quem já está fazendo o projeto, porque a gente elimina bastante problemas, assim, a gente sofre menos quando a gente trabalha com quem já está na frente da gente. Legal. Ou seja, você não precisa aprender com os próprios erros, né? Você consegue aprende com a caminhada do outro, não é? Com o erro do outro. Legal, legal.
Bacana. Pastor, a gente está chegando no final, mas ainda tem mais uma oportunidade aqui. Na verdade, é uma oportunidade do senhor testemunhar algo que tenha marcado aí essa trajetória até aqui, né, na capelania social. E eu creio que deve ter bastante testemunho, e aí você pode ficar à vontade para testemunhar alguma coisa que tenha marcado aí essa sua caminhada. Ô, Tiago, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Tem sido muito bom conversar com vocês aqui. Obviamente, essa caminhada, né, não só de 10 anos de ONG, mas de 23 anos no Senhor, 18 anos no pastorado, a gente tem muitas histórias que a gente traz conosco, né? Muitas histórias impactantes, muitas histórias que nos motivam, muitas histórias que realmente mostram o quanto o Evangelho é o poder de Deus para salvar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não existe coração, não existe situação, não existe circunstância que o Evangelho não possa transformar, que o Evangelho não possa curar, e a gente tem testemunhado isso durante muito, muito tempo na nossa caminhada. Toda semana nós temos algum testemunho de pessoas que, né, recebem através da ONG Irmãos que Abençoam um abraço, um alimento, que recebem, né, a nossa oportunidade e são realmente tocadas de forma profunda pelo Evangelho. Então, nós temos muitos testemunhos de pessoas, por exemplo, que pensavam em atentar contra a sua própria vida, mas foram assistidos pela nossa instituição e que desistiram disso. Pessoas que estavam vivendo nas ruas mesmo e que passaram por um processo de recuperação, tiveram um encontro com Cristo e hoje reintegraram a sua família, formaram as suas famílias. Eu disse que os números são baixos, mas eles não são inexistentes. Existem muitas pessoas que passaram pelo nosso projeto e que hoje, né, graças a Deus, foram libertas, estão vivendo as suas vidas, né? Nós temos pessoas que chegaram numa condição muito, muito difícil aqui na nossa instituição, e hoje, né, reassumiram o protagonismo das suas vidas. Então, são inúmeras histórias. Eu quero dizer de uma história que me marcou muito, né, de uma história que me marcou muito, foi quando nós estávamos na nossa sede, não faz muito tempo, foi acho que uns 3, 4 anos atrás, e uma pessoa me chamou lá, se tratava de um assistido, né? Nós temos muitos assistidos, né, nos nossos dias de serviço. Ele me chamou e ele falou assim: o senhor que é o pastor Richard? Aí eu falei: sou eu. Aí ele falou assim: olha, eu vim aqui só para te conhecer. Aí eu falei: ah, é? Aí ele falou: eu não vim aqui por causa da comida, por causa do banho, eu vim aqui para te conhecer. Porque todos os moradores de rua falam muito bem do senhor. Falam que o senhor é um homem de Deus, que o senhor é uma pessoa que ama, que acolhe, que abraça. E eu fiquei tão curioso para saber quem era o senhor, pelo que eles falam na rua, que eu vim aqui para conhecê-lo. E aquilo me trouxe assim, uma alegria muito grande no meu coração de falar: poxa vida, né? As pessoas em situação de rua reconhecem o nosso trabalho, me reconhecem como alguém que faz a diferença na vida deles, alguém que é um instrumento e uma expressão de Deus. Então, com certeza, essa experiência, dentre tantas outras, foi uma que marcou poderosamente a minha vida, né? Eu fiquei realmente muito, muito grato de receber esse reconhecimento. Algumas pessoas querem receber reconhecimentos de políticos, de pessoas de eminência, mas um reconhecimento que realmente me tocou foi ter esse reconhecimento das pessoas em situação de rua, né? Então isso foi muito tocante. E uma outra experiência, aí já não é só minha, mas é da ONG, uma experiência que me marcou foi a atuação da nossa instituição no período da pandemia. O período da pandemia foi muito difícil para a população em situação de rua. Se para nós que tínhamos as nossas casas, né, foi bem complicado, para eles foi muito pior, porque eles que eram uma população invisível, mas que são assistidas às vezes por um comerciante, por alguém, eles ficaram completamente vulneráveis. Todo mundo tinha medo de chegar perto, todas as portas se fecharam, e quem que ia assistir essa população?
E nós, então, na nossa cidade aqui, todas as portas se fecharam para esse grupo. Então, nós fizemos uma reunião entre os voluntários e falamos assim, como é que nós vamos nos portar? O que a gente vai fazer nesse momento? E era um momento de muito medo, era uma fase inicial ainda, tinha muitas questões, e eu falei assim, olha, gente, eu entendo quem não quiser participar, respeito, né, e acho que vocês não estão errados. Mas eu acredito que esse é o momento que Deus chamou a gente para fazer a diferença. Então, nós conseguimos nos engajar numa equipe grande ali de voluntários, que manteve por mais de 300 dias as portas da ONG abertas de domingo a domingo. Então, nós de domingo a domingo servíamos refeição, oferecíamos kit de higiene e assistência a essas pessoas em situação de rua. E, Tiago, as filas eram quilométricas. Tinham pessoas que andavam mais de 2 horas para vir almoçar ali na ONG, porque eles não tinham o que comer e aonde comer. E a nossa instituição serviu mais de 26 mil refeições nesse período. Nós somos a instituição que é a única instituição aqui em São Caetano que abriu as portas para dar vacina. Nós conseguimos uma parceria com o município para dar vacina para as pessoas em situação de rua. Então, como é que essas pessoas iriam ser vacinadas? Então, muitas não têm documento. Então, nós conseguimos ainda a vacina da Janssen, que era uma dose só na época. Então, nós somos a única instituição. E assim, nós vivemos experiências incríveis com Deus ali, nesse momento, o amor dos irmãos, e nós, graças ao bom Deus, isso eu digo para a glória de Deus, e não é graça dele, é misericórdia dele, nós não tivemos nenhum óbito de voluntários que trabalharam nesse período por causa da Covid. Deus nos preservou, Deus nos guardou, e nós conseguimos ficar aí mais de 300 dias com as portas abertas, mais de 100 de forma ininterrupta. Então foi algo maravilhoso, que foi uma experiência incrível que nós tivemos nesse momento da pandemia, onde as igrejas estavam fechadas, onde as pessoas estavam trancadas dentro de casa, mas a ONG estava com as portas abertas para atender essa população. Então foi algo que a gente vai carregar para sempre aí na nossa memória. Glória a Deus. Eu imagino o quanto deve ter sido marcante, né? Até por tudo que foi vivenciado na época da pandemia, né? E essas pessoas talvez viram a única porta aberta de fato para eles, né? Glória a Deus pelo trabalho e pelo projeto. Pastor Richard, a gente está chegando no final, e aí eu queria passar a palavra para o senhor dar suas considerações finais, comunicar a quem está nos assistindo também, a se inspirar, não somente na área da capelania social, mas em desenvolver o seu dom em prol do reino de Deus, e aí o senhor pode ficar à vontade. Tiago, eu agradeço, viu, pela conversa, foi muito bom conhecê-los, muito bom poder falar daquilo que a gente ama. Aquilo que a gente ama, a gente fala com fluidez, a gente fala sem dificuldade, porque faz parte da nossa realidade, né, cotidiana. Espero ter atendido aí a expectativa dos irmãos, e eu queria deixar uma palavra, e depois, assim, os nossos contatos, né, queria deixar uma palavra breve. Eu comecei dizendo que a disposição é a diferença que eu vejo na minha vida, e nesse trabalho de capelania, eu tenho visto que a disposição em servir é o que faz diferença. O reino de Deus é dos disponíveis. Jesus, ele conta com aqueles que estão disponíveis para ouvir o seu chamado, para amar vidas, e quando você se dispõe para essa área de capelania, quando você se dispõe para o Senhor, com certeza ele vai te levar por estradas, por caminhos e por experiências muito maiores daquelas que você imaginou e pensou. O Senhor leva a nossa vida muito além daquilo que a gente pode imaginar e pensar quando nós estamos disponíveis para Ele. Então, se você quer estar no ministério, se você quer servir na área de capelania, ou seja, em qualquer área for, comece se dispondo para o Senhor. A palavra de ordem do reino é: pois não, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, eu estou disponível, e o Senhor, ele vai te capacitar, ele vai te levar para o caminho dessa capacitação. Se disponha, né? Se disponha na sua igreja, se disponha na sua família, se disponha na sua comunidade, e o Senhor com certeza vai aceitar
os seus 5 pães, os seus 2 peixinhos, vai multiplicá-los e vai usar para alimentar uma multidão. Eu sou testemunha viva do que a disposição pode fazer com a vida de uma pessoa simples, que não me vejo na categoria, como eu disse, de alguém especial, que tem algum dom especial, que recebeu uma comissão especial, mas tenho me disposto ao Senhor, e o Senhor tem feito com a minha vida mais do que eu poderia fazer com toda certeza. Né? Então, para você também que deseja conhecer a nossa instituição, a ONG Mãos que Abençoam está com as portas abertas para você conhecer, ser um parceiro. Se você estiver aqui na região de São Paulo, você também pode se voluntariar a trabalhar conosco, seja na Fundação Casa, seja nos nossos projetos de rua, seja no nosso centro POP aqui na sede. Em qual área for, nós queremos receber você. Você que quer ter contato com as pessoas em situação de vulnerabilidade, você que quer trabalhar mais numa área técnica, numa área administrativa, tem espaço para todos, para todos, para todos. Você que quer também, de repente, fazer um curso de capelania, ou levar o curso de capelania para a sua igreja, né, para o seu seminário, para a sua escola, você pode entrar em contato conosco, nós teremos o prazer em servi-los, em levar esse curso de capelania aí para o seu pessoal, para o seu grupo, para que a gente possa servir juntos no reino de Deus, amando vidas que Deus ama, né? Então, você pode nos conhecer através das redes sociais, né? Nós temos Instagram, nós temos Facebook, nós temos site, sempre com o título Mãos que Abençoam. Então, @mãos-que-abençoam, Facebook Mãos que Abençoam, o nosso site é mãosqueabençoam.org.br, e você pode nos achar ali, tem o nosso contato também direto, para que você possa falar conosco, para que você possa tirar as suas dúvidas. Pois bem, Tiago, estamos à disposição do reino, estamos à disposição dos irmãos para servir naquilo que pudermos. Glória a Deus. E esses contatos, eles também podem ser usados para também serem aceitos doações também, né? Recursos também que alguém queira contribuir também, né, pastor? Por favor, no nosso site, nas nossas redes sociais, você vê um pouco do nosso trabalho e também pode nos ajudar. Nós temos inúmeros projetos agora em dezembro, Legal. na questão do Natal, então a gente vai precisar de muito recurso aí para rodar todos esses projetos. Contamos com a graça de Deus e com a generosidade daqueles que quiserem contribuir conosco, serão abençoados e seremos muito gratos a todos vocês. Amém. Você que deseja contribuir aí, não perca tempo. Os contatos já foram lançados. Pastor Richard, nós que agradecemos, tá, a sua participação e com certeza o senhor, na verdade, superou as expectativas. Eu tenho certeza que tem muita experiência, muito conteúdo para quem talvez, né, não se sinta preparado ou ainda não tenha a dimensão ainda do seu propósito, da sua missão, né? Mas uma coisa que o senhor deixou e que eu acho que é bem latente e que isso se aplica a todos nós. Somos todos servos do Senhor e o Senhor comissionou a todos nós a uma obra, né? A uma missão. Então, a partir do momento que a gente entende essa missão, a gente se disponibiliza e aí o Senhor ele começa a trabalhar a partir das nossas vidas. Que Deus abençoe o ministério do Senhor, abençoe a família do Senhor, continue dando forças, continue mantendo esses projetos, continue operando através da vida dos colaboradores, da vida do Senhor, e também continue abençoando a igreja aí, a qual o Senhor pastoreia, a qual o Senhor faz parte. Amém? Que Deus abençoe a vida do Senhor, foi muito bom tê-lo conosco. Vocês que nos assistem, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês se sintam inspirados por tudo aquilo que foi trago hoje. Hoje nós falamos sobre capelania social, mas talvez você tenha um dom em uma outra área e precisa ser despertado, precisa ser motivado. Que você peça a Deus para que Ele esclareça isso na sua vida. Deus abençoe, fique na paz.